O Mapa da Desigualdade 2021, realizado pela Rede Nossa São Paulo, revela importantes indicadores sobre a qualidade de vida da população da capital paulista e a desigualdade entre ela. A repórter Tereza Morrone entrevistou o coordenador-geral do Instituto Cidades Sustentáveis sobre o tema. Acompanhe a seguir. Jorge, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito participar dessa entrevista. É um prazer aqui estar com vocês na TV Câmara. Jorge, o Mapa da Desigualdade 2021 traz dados e indicadores que retratam a realidade dos distritos da capital paulista. Quais são os destaques que merecem realmente nossa atenção? A ideia é essa mesma, de mostrar as diferenças que existem dentro nos distritos, né? Nos distritos mais vulneráveis e nos distritos mais ricos. A gente também percebe que a violência contra as mulheres é algo que tem, de alguma maneira, aumentado, e nós estamos observando o aumento desse dado também, e ele se dá de uma maneira desigual na cidade. A questão também da violência contra os jovens é um tema importante na nossa sociedade, porque isso macula uma geração inteira, e nós precisamos enfrentar isso na cidade. Jorge, o que me chamou a atenção na pesquisa deste ano é que ela conta com 2 novos indicadores que revelam muito sobre a violência em São Paulo, né? Eu gostaria que você detalhasse sobre isso. Um deles é sobre a agressão por intervenção policial e o outro é por mortes, também por intervenção policial. É isso mesmo? É isso mesmo. Nós estamos tentando, é sabido, né? Nossa sociedade é uma sociedade, a sociedade brasileira é uma sociedade violenta, não é? Morrem mais de 40 mil pessoas por ano no Brasil. E São Paulo tem indicadores, inclusive, que são abaixo da média nacional. Mas ela é uma cidade violenta, sobretudo para algumas populações, não é? A população de jovens negros, por exemplo, ela sofre muito com a violência de uma forma geral. E essa violência ela tem uma relação com a polícia, de alguma maneira, porque as abordagens são feitas e existe os problemas de racismo estrutural na nossa sociedade. Então, a gente está tentando trazer esses dados justamente para que a gente possa pensar nisso. Há uma questão a ser colocada que é importante, nós estamos aqui num espaço público, não é? De debate, mas é que a polícia, muitas vezes, a polícia militar, ela está subordinada ao governo do Estado e não à prefeitura da cidade. E isso é um dilema. Mas o que a gente quer justamente mostrar é que uma prefeitura do porte de São Paulo, né, tem que, de alguma forma, intervir nesse tipo de questões, não é? Em negociações, em diálogos, em maneiras de abordar, não é? Treinamento. Essa questão da violência, treinamento, de que maneira isso pode reduzir, não é? Nos Estados Unidos, quando houve as agressões e despertou toda aquela revolta em relação à morte do George Floyd, uma das questões é que as polícias deveriam ser acompanhadas de outros profissionais, por exemplo, para tomadas de decisão, para que isso pudesse ser alguma coisa melhor compartilhada, não é? Em que o olhar do inimigo não fosse tão preponderante em relação a uma abordagem policial. E a gente está trazendo esses dados justamente para tentar provocar uma discussão na sociedade sobre esses temas que são temas fundamentais para a gente. Jorge Abraão acompanha por quase uma década as edições anuais do Mapa da Desigualdade. Questionei se ele realmente nota que a desigualdade na capital paulista tem diminuído ao longo do tempo. O que eu observo é que a cidade, por exemplo, aumenta o seu orçamento, não é? Nós temos um aumento de orçamento grande. Nessa última década, duplicou o orçamento da cidade, por exemplo. Mas a gente não observa a redução da desigualdade nessa proporção. Quando a gente faz uma análise, os avanços, há alguns avanços e há retrocessos. Mas eu te diria que a média é que nós não conseguimos enfrentar a desigualdade na cidade na proporção da riqueza que São Paulo tem. São Paulo e o Brasil, eu diria, mas é capaz de gerar riqueza, mas é incapaz de distribuir a riqueza. E essas questões é que a sociedade precisa efetivamente estar enfrentando, não é? Eu acho que essa questão de você inverter prioridades na cidade, investir mais nos lugares mais vulneráveis e obter recursos mais das pessoas mais ricas,
para que a gente possa, com isso, estar enfrentando a desigualdade, são as questões que nós temos que estar enfrentando como sociedade. Não dá para a gente continuar, de alguma forma, imaginando que com políticas de austeridade, de alguma forma, reduzindo as condições de pessoas que já não têm o que reduzir. Então, esse tipo de visão é que eu acho que a cidade pode estar construindo. E o mapa se propõe um pouco a revelar dados para despertar um pouco essa discussão e a construção de políticas públicas para efetivamente enfrentar o problema. Como é que o público pode ter acesso à pesquisa na íntegra? A pesquisa está disponível no site da Rede Nossa São Paulo, a quem tiver interesse. Lá ele pode acessar a todo o mapa da desigualdade. Jorge, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer estar com você, Tereza. Um bom trabalho.